tudo bem com vocês? Me chamo Denisa dos Santos, sou secretária adjunta da subseção Leopoldina. Hoje estou representando a doutora Alexandre Vilar, que por motivos profissionais ele não pôde comparecer, mas deixou um abraço para todos. E hoje, com muita alegria, estou aqui participando desse evento maravilhoso de suma importância, deixa eu pegar aqui o nome, que é a reinserção com equidade, um olhar sobre os obstáculos da mulher no retorno ao mercado de trabalho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Lina Soares, a nossa mediadora, também membro da OAB Mulher da subseção da Leopoldina. Agradecer a presença da doutora Elaine Mata e sem muitas delongas, eu vou passar a palavra à doutora Lina, que fará as honras à nossa palestrante, doutora Eliana Mata. Oi, gente, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez sendo mediadora, uma experiência nova. Queria também falar sobre a Larissa. Infelizmente, ela teve um atraso, um contratempo, e espero que ela consiga participar, chegar a tempo também para poder prestigiar essa palestra. E agradecer a presença de todos, principalmente da doutora Elaine, que vai dar aqui a palestra para a gente, um assunto muito importante, Eu vou contar um pouquinho aqui do currículo dela. Ela é graduada em Direito Civil, Processo Civil, Direito Médico e da Saúde em pessoa com deficiência. E ela é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Maricá. Quero agradecer novamente, é um assunto bem importante para a gente refletir, os desafios que as mulheres enfrentam na reinserção ao mercado de trabalho, seja ela na questão da maternidade, da violência doméstica, ou uma deficiência. É importante a gente abordar esse assunto. Então, passar as honras para ela. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês, é um privilégio compartilhar um pouquinho da nossa vivência como mulher, Mais do que trazer artigos e leis, eu quero trazer um pouquinho também da minha vivência na área jurídica como mulher, algumas outras coisas que a gente vivencia nessa área. E, lógico, também trazer o contexto histórico, os artigos, os avanços que a lei já teve, mas tudo que ainda está por vir. Nós conseguimos alguns avanços nessas áreas, na área do trabalho, do direito da conquista ao voto como mulher, mas a gente ainda assim continua tendo um enfrentamento das desigualdades no âmbito do trabalho, quer seja na área jurídica, que é o que eu vou mais tratar aqui, Nós estamos falando com uma plateia majoritariamente de advogadas, e tem também um nobre colega ali que eu acho importantíssimo, mais do que uma palestra para mulheres. Essa palestra iria ser para homens, para homens entenderem como nós nos sentimos e se adequar, para que a gente possa ter um ambiente mais saudável no âmbito do trabalho, tanto na justiça, no nosso meio, que é o judiciário, quanto em qualquer outra área do mercado de trabalho, quando a gente vai numa loja, quando a gente vai num restaurante, enfim, toda essa parte. Bom, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Elaine Mata, eu advogo há mais de 15 anos. Comecei minha carreira jurídica no âmbito trabalhista. Meu primeiro contato jurídico foi no escritório de advocacia, mas na área administrativa. Trabalhava eu, um advogado que era dono do escritório, mais duas advogadas. Antes de continuar, eu quero falar que essa palestra não é uma palestra feminista, A gente vai tratar de direitos de trabalho,
vamos colocar em pauta aquilo que o movimento feminista conquistou e que ainda tem para conquistar, mas sem excluir a importância também do homem. Apesar da nossa estrutura toda ser pautada na estrutura patriarcal, tanto homens quanto mulheres, a gente prega a igualdade, então a gente não quer nem menosprezá-los e nem ser menosprezadas. Então, nesse contexto, eu trabalhei nesse escritório, onde o dono, até hoje, é meu amigo e meu mentor, e onde ele me incentivou a fazer direito, e é por isso, não só por conta dele, porque eu tinha a vontade, mas por conta do incentivo dele, eu hoje estou aqui. E aí eu comecei, né? Foi a primeira oportunidade que eu tive na carreira jurídica, foi dada por ele. Mais tardar, eu já no terceiro período, passei alguns anos no escritório dele, no terceiro período de direito, fui buscar outra oportunidade, não por estar satisfeita com o local, nem em outro tipo de problema, mas por entender que eu precisava ter um outro recurso, né, para pagar a faculdade na época e ficar mais tranquila. E aí que eu comecei a vivenciar os problemas, né, no escritório maior, aonde eu não tinha o benefício de ter sido agraciada pelo dono do escritório, né, de ter gostado de mim, ter dado incentivo. E aí eu comecei a ter esses problemas de enfrentamento e verificar na pele a desigualdade do qual a mulher é tratada. Então, só vou fechar esse parênteses, como a doutora Lívia falou, eu sou pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, Direito do Trabalho, Direito do Consumidor e Direito das Pessoas com Deficiência. Sou membro também da Comissão Mulher lá na OAB de Maricá e hoje eu presido a Comissão de Pessoas com Deficiência, que hoje é a minha bandeira, é aonde eu quero mais atuar e levar esse ponto tão importante que ainda na sociedade, apesar da gente ter mais notícias de crianças com deficiência, crianças com autismo, ainda não absorveu, nem acolheu a família, nem acolheu os pais, não acolheram as mulheres que trabalham no mercado de trabalho. A gente também vai tratar desse assunto no decorrer da palestra. Então, vamos começar pelo contexto histórico. O mercado de trabalho, como eu falei, já foi estruturado todo sobre o páreo do patriarcado, né? Então, o papel da mulher era totalmente restrito à casa e às atividades domésticas. A inserção feminina no mercado de trabalho só se deu lá pelo século XX, quando nós tivemos as guerras, o evento da luta das feministas, que a gente não pode desconsiderar, e a gente conseguiu esse avanço. A CLT de 43 também começaram a trazer artigos que pudessem nos assegurar e trazer alguns benefícios para as mulheres. Mas ainda tinha uma visão protecionista patriarcal, no sentido de não deixar que as mulheres ocupassem todo e qualquer lugar das áreas, né, do mercado de trabalho, quer seja pela fragilidade que eles entendiam que a mulher teria, quer seja por não poder fazer trabalhos noturnos ou trabalhos mais braçal. Hoje a gente tem caminhoneiros, a gente tem mulheres na construção civil pegando no pesado, enfim. Hoje a gente tem uma liberdade maior, mas naquela época não foi isso que aconteceu. A Constituição de 88 é que trouxe esse maior evento de proteção e igualdade. Tá? É onde que a gente teve igualdade entre homens e mulheres, no artigo 5º do artigo 5º, inciso 1, a proteção do mercado de trabalho da mulher, no artigo 7º, inciso 20, proibindo diferenças salariais, a licença maternidade de 120 dias, e aí para empresas amigas com a extensão de até 180 dias, né, no artigo 7º, inciso 18º, a estabilidade provisória no emprego desde a concepção, né, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ser simulado pelo 244 do TST, e a proibição
e discriminação por sexo, idade ou estado civil. Essa é a parte mais jurídica da palestra, pode ficar tranquilos que a gente vai avançar aí com alguns casos assim bem icônicos, né? Bom, os avanços jurídicos, eu trago de novo a CLT, no artigo 373, que proíbe práticas que exigem teste de gravidez em processo seletivo. Vindo para a palestra, conversando com uma amiga sobre esse tema, e ela falou assim, inclui o DIU também, teve uma empresa que solicitou para uma amiga que ela desse a carteirinha do DIU. Eu nem sabia que DIU tinha carteira, mas tem a carteira de acompanhamento, e aí a empresa perguntou qual era o método contraceptivo que ela usava, e aí ela falou DIU, e ele falou, então traz a carteira, por favor, para a gente verificar qual seria o acompanhamento que ela faz desse DIU. Então, assim, são coisas que ainda hoje, eu estou falando de 2025, esse evento, eu não sei agora se aconteceu no ano passado ou exatamente esse ano, mas bem recente, e ela falou, olha, pode vir na sua palestra, porque acabou de acontecer, e apesar de a gente ter avançado tanto, a gente ainda tem esse enfrentamento. A gente também, eu já falei, né, o 392, a licença maternidade, intervalos para amamentação, né, porque a gente, algumas mulheres têm essa possibilidade de ter os intervalos, sair 2 horas mais cedo, ou pode chegar 2 horas mais tarde. Transferência de setor por motivo da gravidez, né, a saúde da gestante. A Lei 11.340, Lei Maria da Penha, também a gente conseguiu esse avanço para que mulheres que sofressem violência doméstica, ela pudesse ter um afastamento da empresa por até 6 meses, mediante decisão judicial. E o programa Emprega Mais Mulheres, que esse eu ainda não consigo visualizar na prática essa medida que foi implementada. É uma lei de 2022, aí pós-pandemia, mas que a gente não vê essa efetividade da lei. Ela deveria promover medidas para estimular a contratação, retenção, promoção de mulheres no mercado de trabalho, atualização durante o período pós-parto, né? Mas não acontece isso, gente. Na prática, a gente não vê empresas implementando essa medida que era de suma importância. Então, a dificuldade de inserção das jovens, agora eu vou falar mais especificamente no âmbito jurídico, a gente tem. Olhar de trás é muito ruim. Deixa eu verificar aqui se está certinho o ingresso. Então vamos lá. As jovens, para ingressar no mercado jurídico, assim como no mercado de trabalho, em outra área, a gente tem o mesmo enfrentamento. Mas se a gente é jovem demais na área jurídica, a gente não tem credibilidade. Se a gente também tem o etarismo ao contrário, né, da juventude, se a gente é madura demais para o mercado jurídico, a gente também não tem credibilidade. A nossa profissão, ela dá a possibilidade da gente ingressar no mundo jurídico a qualquer tempo. Sou funcionária pública, trabalhei no TJ há muitos anos e fiz direito, parei, vou sair dessa área ou me aposentei, vou começar na área jurídica. Esse dia eu estava conversando com uma senhora, foi exatamente isso que aconteceu com ela, porque agora ela não consegue ingressar na carreira jurídica, porque para o judiciário, para o judiciário como autônomo, ela se sente perdida por conta de tantas informações de marketing digital e toda esse advento do PJE e toda a tecnologia do tribunal, que é necessário, mas que também desconsiderou aí os profissionais de terceira idade, tanto homem quanto mulher. E também, se for para um escritório de advocacia, ela não é contratada, porque aí ela está na terceira idade sem experiência da carreira, do início da jornada. Então, a gente tem a desigualdade de gênero persistente, que as mulheres ainda encontram dificuldade para alcançar poder de prestígio no mercado jurídico. A gente pode verificar, não sei quantas vocês trabalham em grandes escritórios, mas os grandes escritórios têm as bancas
lá, 20 advogados. Desses 20, provavelmente 18 são mulheres, 2 são homens. Mas quem lidera essa banca, majoritariamente são homens. Poucas mulheres em cargos de liderança. Contratam mulheres porque os homens agora estão bem resolvidos. Somos organizadas, mais organizadas, né? Conseguimos fazer multitarefas mesmo estando ali. A gente consegue atender o telefone, a gente consegue digitar e responder o colega ao lado. Então isso aí nenhum homem tira da gente. A gente é multitarefa, somos multitarefas. Mas na hora de liderar, não lidera. Eu vou dar agora, né? Falei que eu ia trazer muitos casos, né? Vamos trazer os casos. Então, na minha jornada, enquanto ainda estagiária, eu estava exatamente num desses casos. Trabalhava com grande escritório. Na minha área, era eu estagiária, mais 3 advogados. Era a menor área do escritório, tinha 3 advogados. A maior área era civil, né? Nessa época eu trabalhei na área do direito trabalhista. E o pessoal, eles saíam para trabalhar, para fazer a audiência, e eu estava na retaguarda, a única mulher do setor. A única mulher do setor é que rodava a agenda, pauta de audiência, pauta de prazo, eu já estava num período mais avançado. E aí eu fazia todas as minutas, deixava tudo mastigadinho, lógico, para revisão, porque eu ainda não era, né, profissional, não poderia exercer a profissão, mas no final, quem estava na conta eram os homens. Passado-se o tempo, trocou toda a equipe, eu permaneci na equipe, veio o cargo veio uma mulher para organizar, para ser gestora desse setor. Quando ela entrou, eram 2 mulheres que ele fizeram, retiraram mais os 2 advogados, porque 2 mulheres são mais eficientes que 3 homens. Na visão daquele, eu concordo, mas é na visão do empregador. Não desmerecendo os homens, mas na visão deles, eles perceberam que ela fazia a função dos 3, juntamente comigo, que já coordenava o setor. Só que aí veio o primeiro enfrentamento, porque ela era uma advogada, ela é uma advogada super competente, minha amiga ainda, mas ela era negra, ela é negra. Então, o dono do escritório não dava o devido valor que ela tinha. Ela entrou no setor, ela dominou, ela verificou que ela conseguiria, ela teve que dar conta de fazer o trabalho de mais 2, né? De 3 advogados, foi para 1 advogado, e mesmo assim, o dono do escritório não dava o devido valor. Quando tinha reuniões, não chamava ela. Então a gente entra no tópico da discriminação. Discriminação etária, eu já falei. A gente entra na pressão estética e estereótipo, no item 3. Então ela não tinha valor para ele por conta de discriminação racial. Só que existiam outros advogados negros no escritório. E para homem não era valor, não tinha esse valor, esse peso. Enfim, uma situação muito triste, né? Então, na reunião, eu era chamada e ela não. Na reunião com o cliente. Ela levava isso de boa, ela estava ali para fazer o trabalho dela, mas lógico, né, gente, não era uma boa situação. Mas ela falou assim, eu tenho filho para sustentar, eu tenho que seguir a minha vida, e ela ficou muito tempo lá, porque assim, as pessoas não vão ficar nas instituições que não tem uma boa política de trabalho. Então, também tem a parte da juventude. Na época que eu entrei como estagiária lá, era eu e mais 4. E tinha uma estagiária que me chamava ela de Penélope Charmosa, ela só ia de rosa. Então, a gente também, às vezes, acha que também tudo é do setor, que a gente tem uma discriminação da instituição, a gente também não sabe como se coloca. Então, essa minha amiga na época, né, de trabalho, ela se sentia desconfortável quando algum advogado, algum estagiário era absolvido, porque lá a gente tinha um estagiário, e aí depois quem se destacava ia sendo contratado como um auxiliar jurídico, seletista, até conseguir a OAB. Então, quando alguém era contratado, ela se sentia desconfortável. Mas lógico, ela ia de rosa, blusa rosa, tetra rosa, sapato rosa, mochila rosa. E aí ela
realmente, ela tinha uma boa qualidade técnica, mas ela não trazia a qualidade técnica dela para o perfil profissional. Então ela também se prejudicava e as pessoas iriam deixando ela de lado por conta da pressão estética. Nesse escritório, assim, era uma chuva de absurdos por face da mulher. O dono do escritório, a gente ia fazer uma reunião com ele, a primeira coisa que ele falava: passa uma batom, vai pentear o cabelo e depois vem. Era nesse nível. Então a gente tinha uma pressão estética a cumprir. Você vinha para uma reunião sem blazer, vai rolar, bota o blazer e vem. Então, assim, a gente acha que isso é história da carochinha, que isso não acontece. Pode ser muito mínimo, sabe? Perante a outros absurdos, assédio moral, assédio sexual que acontece entre várias mulheres, mas também tem essas mínimas coisas que vão minando o mercado de trabalho e aí prejudicando esse nicho que somos nós, as mulheres. Falta de mentoria e rede de apoio. Homens tendem a dominar o network, as resenhas no final do expediente. Por quê? Muitas de nós, né, nem todas são casadas, mas muitas de nós somos casadas, temos filhos. Podemos ir a uma outra resenha, mas a gente tem que retornar para a nossa dupla ou até a nossa tripla jornada. Então a gente acaba diminuindo as chances de network e com isso as conversas que são realizadas nessas resenhas, nesses almoços, nesse happy hour, muitas das vezes ajudam a progredir mais rápido a sua ascensão jurídica. É fundamental? Não, gente. Mas a facilidade do homem ir e a mulher não já dá uma trava na nossa ascensão. Para quem está interessando, a exigência de experiência prévia. Como que eu vou exigir experiência prévia de um estagiário se a gente não tiver a primeira oportunidade? E aí o que acontece? Muitas das vezes contratam o estagiário, colocam para fazer tarefas relevantes e não tem a remuneração devida. Então a gente também verifica aí, ou então você tem que estar no 10º período, ter passado por um bom período em outro escritório, para que a gente possa ter essa oportunidade. E muitas das vezes, agora nem tanto que é os processos eletrônicos, mas na minha época, eu não sou tão velha assim, né? Não vou falar a minha idade, mas eu não sou tão, meu DNA não está vencido, mas muitas das vezes os processos eram físicos. Então eram contratados mais os meninos para poder levar, para fazer a carga, né, para dar baixa na carga, para carregar carrinho. Então as mulheres não eram absorvidas porque não iriam conseguir fazer o trajeto dos carrinhos. É uma realidade, né? Eu não tenho problema de não carregar peso, mas nunca me eximi fazer isso. Mas muitas oportunidades eram perdidas, porque meninos iriam para lugares mais longe, né, os estagiários iam para lugares mais longe, mais perigosos, com peso ou não, e as mulheres acabam, não, essa aí não vai poder carregar um carrinho de processo para levar. E também nós mulheres temos dificuldades de conciliar carreiras e pressões pessoais. A expectativa social de que mulheres conciliem carreira e família ainda é forte. Então, assim, a gente tem a dificuldade? Tem, mas eu não deixo de fazer nada profissionalmente por conta da minha pressão familiar. Entendeu? Eu acho que é o contrário. Eu, enquanto estagiário, enquanto profissional de um escritório de advocacia, antes de eu ter o meu próprio escritório, eu ia trabalhar doente, muitas vezes, até hoje eu faço audiência passando mal. Esses dias eu fui fazer uma audiência, eu estava muito mal, estava pálida, escorada, mas eu estava na audiência. Teve um outro dia que o meu filho estava passando muito mal e eu fui com ele para fazer audiência e de lá eu fui levá-lo ao hospital. Então, assim, eu acho que nós mulheres temos muito mais comprometimento nessa área, entendeu? Do que os homens.
mas os homens não dão credibilidade porque acham que a gente não vai conseguir conciliar casa, família e trabalho. Vamos lá. Falta de políticas inclusivas nos escritórios. Poucos escritórios adotam políticas internas de equidade de gênero, diversidade e acolhimento de jovens profissionais. Muitas culturas organizacionais são marcadas por um perfil masculino, conservador e hierárquico. Então, como eu já falei, todas as maiores posições são ocupadas por homens. A mulher, o retorno da mulher após a maternidade. Vou contar outro caso bombástico. Essa mesma advogada que eu falei, que eu trabalhei no escritório anterior, saiu de lá, foi fazer outras coisas, em outras áreas, em outro escritório, e surgiu uma vaga, me convidou para seguir com ela. Em outro momento, né, não foi logo em seguida que ela saiu. Sendo que, nesse mesmo momento que ela fez o convite, ela também questionou: como que estão os seus planos para sua família? Aí, no primeiro momento, eu não entendi. Eu falei: tá tudo bem, tudo tranquilo, acho que a oportunidade é boa, acho que eu vou agregar a equipe. Não, quanto a filhos, como que vocês estão pensando em engravidar? O que vocês estão? Se é um projeto a curto prazo, é um projeto a longo prazo? E essa pessoa sabia que eu estava querendo engravidar o quanto antes. Lógico, assim, a gente acha que isso vem de majoritariamente dos homens, mas não. Mulheres também tolhem mulheres, tá? Eu compreendi no momento, até porque assim, eu estava bem onde eu estava, seria só uma oportunidade ainda melhor, mas eu estava bem onde eu estava, não tinha pretensão de sair, achava que com ela seria muito, muito melhor naquele momento, mas quando eu disse que, olha, você tem ciência que eu estou tentando, né, meu projeto de engravidar está ativo, e eu não sei quando vem, mas pode ser para curto, médio ou longo prazo, mas estamos tentando. Então, eu acho que eu vou ter que buscar outra profissional. Então, acontece isso no mercado de trabalho, que não só vem de homens, vem também de mulheres. Mulheres tolhem mulheres. E não é só isso. Quando você está galgando outros cargos, também tem o brigo de ego entre mulheres. Então, a gente tem que também ter essa noção de que a gente tem que, enquanto mulheres, apoiar outras mulheres. Então, os desafios do retorno, a maternidade, fator de desigualdade profissional, o preconceito e percepção de descomprometimento, que foi como eu falei, né, que as pessoas acham que a gente, enquanto mães, não vamos ter o mesmo comprometimento com o nosso trabalho por conta da maternidade. A pressão por produtividade imediata. Você estava 5 meses fora, produzia horrores, e aí quando você volta após 5 meses da licença maternidade, você está ali meio off, sofrendo, né, com todos aqueles hormônios, com o afastamento do bebê, e aí você é cobrado imediatamente pela pressão. Não estou dizendo que a gente não deve cumprir o nosso trabalho, estamos sob pressão do retorno da produtividade imediata. Falta de políticas internas de apoio. Grandes empresas, assim, a gente tem aqui a fundação, que tem uma creche dentro da própria instituição, é um órgão público, ok, mas tem uma creche integral. Então a mãe vai trabalhar, deixa o filho na creche, vai ficar ao lado dela e volta. Lógico que a gente não vai querer isso em cada OAB, né, gente? É inviável. Né? Mas os grandes escritórios, por que não fazer isso? Por que não fazer uma sala para que a mãe leve os filhos quando, sei lá, não estiver bem ou não tiver quem cuide das crianças? Eu acho que grandes instituições, aí jurídicas ou não,
poderiam fazer essas salas. São pouquíssimas empresas que têm esse tipo de entendimento, esse tipo de acolhimento. Tem sala de lactário, que é algo que a mulher, você recém-parida vai retirar o leite no banheiro, na copa, com outras pessoas entrando. Então, por que não? No mínimo uma salinha, gente. A gente não está querendo um lactário com cadeira, com cama, seria ótimo, mas com cama, para a gente ficar ali 40 minutos, o tempo que for, para descansar. Não, é para a gente ter um momento de privacidade, um momento que a gente possa estar ali fazendo o nosso trabalho, mas também cuidando dos nossos, de certa maneira, né? Estagnação de carreira ou rebaixamento velado. Então, muitas das vezes a mulher, após o retorno da licença maternidade, ela estagna, né? Ou então coloca ela numa função menor do que ela estava antes. Mantém-se o título, mantém-se o cargo, mas ela faz uma atividade menor, porque o entendimento é que aquela mulher vai faltar, não vai conseguir dar conta do que fazia antes. E eu acho que é o contrário, né? Eu, após ser mãe, eu acho que, não estou dizendo que eu tenho o mesmo tempo de antes, mas o tempo que eu tenho é muito mais produtivo, entendeu? Então, você tem 4 horas para trabalhar, são 4 horas bem trabalhadas, entendeu? Eu não tenho desvio de foco, porque eu sei que eu tenho que acabar de fazer aquela demanda para poder buscar meu filho na escola, para levá-lo no médico, para fazer o que eu tiver que fazer. Então, eu acho que a gente tem um tempo reduzido, algumas de nós, né, dependendo de cada atividade, mas a gente tem muito mais foco e muito mais gana de vencer, muito mais gana de correr atrás para que você dê o melhor para o seu filho. Eu brinco que depois dos filhos você prospera. E é uma verdade até, para quem crê, é uma verdade bíblica, né? Você olha em Israel, quantos filhos eles possuem, né? Que quanto mais filho é mais dinheiro. Então vamos lá, vamos ter filho, vamos povoar a terra, né? A autocobrança e a culpabilização, e a autocobrança por parte do empregador e a culpabilização, nossa, porque a gente fica assim, ai, não vou dar conta, ai meu Deus, não estou dando conta. Então é aquela pressão psicológica. Falta de representatividade, desigualdade na divisão das tarefas familiares. E aí a gente tem um problema histórico, profissional e pessoal, porque a gente tem algumas aqui dupla tarefa, casa e trabalho, quem tem filho, tripla jornada, e aí eu vou te falar que existem mulheres que têm até 4 jornadas no mesmo dia, e eu me incluo nessa, vou falar com vocês adiante sobre isso. Que eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, que são os desafios das mães atípicas, das mães atípicas. Então, assim, hoje, como eu sou presidente da comissão PCD, então eu sou uma mãe atípica, né? Eu sou mãe gemelar, eu tenho 2 meninos de 4 anos, um típico e um atípico. Então, quando eu digo que existem algumas mulheres que têm 4 jornadas, eu estou inclusa nessa, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar dos filhos, típico ou não, típico ou atípico. Só que uma criança atípica também tem outros desdobramentos, que ela tem as terapias. E você pode terceirizar tudo isso? Tudo bem, tem dia que eu terceirizo. Ou meu marido, que não é ajuda, é pai, né? Pai não é rede de apoio, pai é pai. A gente tem que dividir tarefas. Mas eu tenho rede de apoio, tenho a minha mãe, tenho a escola, que também é a minha rede de apoio. Hoje, por exemplo, ele não foi para terapia, ele foi para a minha rede de apoio, que é a escola, né? Nem eu podia, nem o meu esposo podia, e aí também a gente. Não foi nem um não poder, né? A gente acabou se enrolando algumas coisas, não deu para chamar minha mãe, então ele hoje vai para a escola, que também é a minha rede de apoio. Então, um crescimento diagnóstico de crianças com TEA, com outras síndromes, com síndromes raras, com as deficiências invisíveis, existem muitas mulheres que já estão no mercado de trabalho que se tornam mães atípicas. E como o mercado de trabalho está absorvendo essas mães atípicas? Como que eles estão lidando? Hoje, quem está aqui é uma profissional liberal, assim como eu, posso me dar o luxo no meu alto privilégio
fazer a minha agenda de acordo com as atividades do meu filho. Então, eu tenho dias que eu posso, porque se eu tiver audiência, eu tenho que passar, né? O dia que ele tem terapia para o meu esposo, para minha mãe. Mas, quando não tem audiência, eu levo o meu computador para a terapia e trabalho de lá. Levo ele para terapia, volto com ele para terapia e consigo dar conta das minhas demandas. Mas quem está no mercado de trabalho, cientista de horário fechado, como o mercado de trabalho está se preparando para isso? Como que eles vão flexibilizar a ausência daquele pai ou daquela mãe para levar o filho ao trabalho? Como que elas vão acompanhar, não todos os dias, mas algum dia, uma reunião ou outra que a gente tem com a equipe multidisciplinar? Como que o mercado está preparado para liberar, em alguns momentos, o home office, para que ela dê conta para aquelas atividades que permite, para que ela possa levar um computador e trabalhe um dia ou outro enquanto o filho faz a terapia dele? Então, assim, essa é uma problemática, não vou te falar que é nova, porque sempre existiram crianças PCDs. Mas hoje é um número crescente, infelizmente, esse número só tende a aumentar. Hoje a gente tem aí 25% a 40% de crianças que nascem e que vão ter o diagnóstico de TEA. E a tendência é somente progredir. O que o mercado de trabalho vai fazer com nós, mulheres? Porque o diagnóstico entra pela porta, muitas das vezes o marido não sai pela janela. Então a carga fica sobre a mulher, a carga fica sobre nós. Como que a gente vai dar conta de sustentar, de cuidar, se o mercado de trabalho, se as políticas dentro das empresas, as políticas públicas não dão esse suporte para nós mulheres? Então, assim, é algo que a gente tem que dialogar muito ainda. A gente tem aí redução de carga horária somente para funcionário público, para servidor público. No setor privado, a gente não tem essa previsão, mas é algo que a gente tem que começar a pensar. Porque a mãe ativa tem carga mental e logística exaustiva, isso que eu falei, trajeto de casa, trabalho, terapia, falta de flexibilidade, empatia institucional. Eu tenho casos de mães que me procuram que não podem falar na empresa que o filho tem TEA, senão são demitidos. É uma demissão velada, não vai ser na hora, vai ser depois, porque eles entendem que uma hora ou outra vai ter algum tipo de problema, que ela vai precisar se ausentar. Então ela usa de outras desculpas, estou passando mal, para não colocar no filho. Estigma e silenciamento, que é o que eu acabei de falar, as mulheres estão se silenciando quanto a isso. Os impactos psicológicos, porque a demanda já é muito grande, e essa pressão de não posso falar, posso perder meu emprego, a falta de flexibilização, a previsão legal da jornada do trabalho do setor privado, que eu acabei de mencionar, a possibilidade de fazer home office ou híbrido em algumas situações do mercado, e o acompanhamento dos filhos PCDs ao médico, que a gente sabe que a CLT tem a permissão de um acompanhamento a cada 6 meses, 6 meses ou não, agora não fiz a memória, mas que uma criança PCD tem uma regularidade médica muito maior. E aí, gente, fica uma reflexão. O ingresso ou retorno do mercado de trabalho ainda é uma barreira considerável para a mulher brasileira, principalmente após a maternidade, sobretudo quando ela é mãe atípica. A legislação ela avança de forma tímida e fragmentada, enquanto a realidade exige medidas urgentes e eficazes. Na carreira jurídica, ser mulher é enfrentar o desafio ao ingressar na profissão, para manter-se na profissão e muitas das vezes para recomeçar após a maternidade, sempre com a mesma determinação que a gente se move de quando a gente sabe do nosso verdadeiro valor na área jurídica. E agora eu vou mostrar para vocês a petição inicial mais linda que eu já fiz na vida. Olha,
duas são as festas mais lindas que eu fiz na minha vida, são as minhas expedições iniciais. Esse é o Benjamin e esse é o Breno, que ele é PCD. Então, eles são a razão que me move, a razão com que eu acordo todo dia, a razão por eu acordar todo dia, a razão por eu hoje assumir a comissão de PCD de Maicá, para levar essa mensagem a todos os lugares que eu vou, a razão para que nós, enquanto mulheres, levante e acorde para a gente fazer aquilo que tem que ser feito, independente das circunstâncias, independente do que a gente está vivendo, do que a gente está vivenciando. Nós, mulheres, somos o futuro da nação. Nós, mulheres, somos a maioria nos cursos de direito. Nós, mulheres, somos a maioria nos fóruns. Nós, mulheres, somos a maioria no mercado de trabalho. Até porque tem muitos homens que não gostam nem de trabalhar, né? Então, tem mulheres também, gente. Não vamos passar pano, não. Mas nós somos a maioria que move esse país. Então, essa mensagem que eu deixo, essa reflexão aí que eu coloco na área jurídica, e sigamos aí na luta para que a gente consiga conquistar ainda mais direitos para as mulheres. Muito obrigada, doutora Elaine. Foi uma palestra maravilhosa. Algumas coisas que você comentou, trouxe aqui, para que nós pudéssemos conversar. Algumas coisas, não assim, mas os dois itens que você citou, eu passei por isso, eu sei perfeitamente o que é desagradável, ainda mais quando falo em maternidade. É uma coisa assim, muito chata a situação, até porque é um sonho, né, que a mulher tem de ser mãe, né, de gerar o seu filho, e você chegar numa entrevista de emprego e perguntar, né, qual a sua método conceptivo. Não me foi perguntado isso, só me falaram, você pensa em engravidar? Aí eu falei, você fala, né, eu penso sim. Quando? Não sei. Né? Me contrataram. Vamos dizer assim, 2 anos depois, aí no caso eu engravidei, graças a Deus não tive problema nenhum, foi tudo muito tranquilo, né? Mas nem todos têm essa sorte. Né? Então, são coisas que devem ser abordadas mesmo, nós temos que defender, as mulheres precisam, né, estar juntas na luta, nós temos que reagir, né? Porque a discriminação é muito grande. Né? Então, eu fiquei apaixonada por ela, adorei, né? Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Né? A doutora Larissa, a nossa presidente da comissão da OAB Mulher. Não vou falar esse microfone, não, cara. Esse aqui ela teve um probleminha com a conexão, mas conseguiu chegar a tempo. Agora eu quero dar um abraço a todos, né? Se deseja falar com a doutora Elaine, as considerações. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Me perdoe o atraso, como a Denise. Os dois. Não estou acostumada com essas energias. Bom, agora sim, muito obrigada a todos pela presença. Me perdoe o atraso, como a doutora Denise apontou, infelizmente eu tive um problema quanto à conexão, eu tive que fazer uma viagem de última hora de trabalho, mas estou triste porque eu gostaria de estar aqui desde o início, mas muito feliz também por receber aqui na nossa casa, que também agora é a casa da doutora Elaine. A doutora Elaine, que foi minha grande mentora, para quem não sabe, ela foi uma pessoa que contribuiu muito para que eu me tornasse a profissional que eu sou hoje. Né? Eu fazia estágio no escritório dela e eu tenho muito orgulho, Elaine, eu sempre falo isso para você, do quanto você contribuiu para a minha jornada na advocacia e ainda contribui porque às vezes trocamos figurinhas, né?
trabalho, não só na carreira jurídica, mas nós sabemos também em demais áreas, né? Eu sou mãe de 3 crianças também, não tenho grandes dificuldades hoje, porque eu sou advogada autônoma, mas converso com outras colegas que têm essa dificuldade, né? E não só também quanto à maternidade, né? Mas também aquelas que já possuem uma idade mais avançada. A Denise apontou muito bem também a questão dos vieses dos processos seletivos, né? Que infelizmente passa por constrangimento à mulher, né? Quando é perguntado, olha, você tem filhos, mas você pretende ter? Então, nós devemos sim ter políticas de acolhimento, né? Políticas públicas estruturais também, que acolham mais a mulher e forneçam mais um amparo a ela. Mas, Elaine, gostaria de agradecer a sua presença. Espero que você retorne mais vezes e da outra vez que você retornar aqui, que eu consiga acompanhar desde o início. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigada novamente. Gostaria também de perguntar se alguém tem alguma dúvida. Gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Elaine, porque afinal ela está aqui para sanar nossas dúvidas. Eu nem falei mal de você. Não vou passar o microfone para ela de novo. Bom, eu que agradeço, Larissa, o convite, né? Já sendo estava aqui presente, então eu me contive e não falei mal. Né? Falei para os meninos que se a gente tivesse aqui, eu ia contar as pérolas, mas contei outras pérolas que você já conhece. Mas é um prazer estar aqui nessa casa, que também agora é minha. Parabenizo o trabalho da Comissão Mulher. Eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer eventos como esse, com temas sensíveis, com temas relevantes, para que os direitos, além do acesso à informação, propagação de novas políticas, para que as mulheres tenham acesso realmente à ideia de que a gente pode mais, que a gente deve mais e que as empresas precisam se adequar. Assim como a Larissa falou, eu também sou advogada autônoma, mas a gente sabe das nossas amigas que trabalham numa instituição fechada, horário de entrada, horário de saída, independente se são mulheres, têm filhos ou não, se são mulheres não, porque a instituição não aparece para mulheres, né? Independente se tem filhos ou não, né? Porque aqui na Cidadania Paralela não se atende só a mulheres e a maternidade, mas quem tem filhos de coração também, que não gerou, mas que tem filhos de coração, tias, enfim, nós somos mulheres que abraçamos outros, que devemos abraçar outras mulheres, sabe? A gente tem que ter esse acolhimento na área jurídica, nas outras áreas. E eu esqueci de falar, e desculpa, vou retomar aqui, já que a gente está com o tempo, eu esqueci de falar, não sei se eu vou conseguir. Que historicamente a mulher já era beneficiada ou já tinha um olhar de empreendedora. Olha, vou trazer para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho rápido, para não atrapalhar. Ai, gente, na hora que a gente quer, não acha. Acho que eu achei aqui, olha só. Mulher virtuosa, quem achar? O seu valor excede muito ao bicho. O coração do seu marido será nele confiado, assim como não necessitará de despojo. Ele só lhe fará bem, não lhe fará mal, todos os dias da vida. A mulher busca lã e vinho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Olha aí, já era cargo gerencial. Examina uma propriedade, adquire a planta, uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos com força, fortalece seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso e as mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, ela é bondosa e generosa. Estende as suas mãos ao necessitado. Não tenha neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si coberta de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Então nós estamos sempre muito lindas, alinhadas. Faz panos de linho fino
e vem e se entrega cintos aos mercadores. Olha aí, mais uma vez empreendedora. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça, porque nós somos guerreiras. Levanta-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Então, nós, mulheres, somos empreendedoras há muitos anos. Tá? Nós cuidamos dos nossos e somos empreendedoras, a gente tem cargos gerenciais, nós já tínhamos servas empregadas para dar ordem já há muito tempo. Então, é nessa toada que a gente tem que levar a mensagem para todas as demais mulheres. Desculpa aí, Doutora, eu ia fazer uma pergunta, mas como ela respondeu de uma forma tranquila, né, já adiantou, então não vou fazer, mas eu queria agradecer bastante essa palestra, né, que você começou de uma forma fundamental no contexto histórico das mulheres atrás que lutaram para a gente ter o que a gente tem hoje, que ainda é preciso ainda muita coisa, muitas ações para a gente poder evoluir, para a mulher ser tratada igualmente, né, em sua igualdade. E só quero agradecer mesmo, foi bem dinâmica, exemplos. Eu não sou mãe, mas na questão de eu ser mulher, eu me sinto um pouco meio que, não é fragilizada, mas às vezes a gente tem medo no nosso ambiente de trabalho. Eu consigo ter mais dinâmica com outra mulher do que no ambiente com homens. Eu não sei se vocês também sentem essa questão. Então, ter um ambiente mais confortável para a mulher faz a diferença, faz a gente poder trabalhar melhor, a gente ter um dinamismo melhor. Isso é super importante. Muito obrigada. Só mais uma colocação, queria agradecer a presença da minha amiga Tati, que é advogada, está se recolocando, né, a Tati na carreira jurídica, é empreendedora também. Em breve vamos fazer uma parceria, Tati, aqui também a sua casa. Se sinta acolhida, tá? Tudo que você precisar, conte conosco também, é um novo ciclo na sua vida e nós queremos fazer parte disso aqui também, a sua casa. Vou passar a palavra para a doutora Denise. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a doutora Elaine? Alguma dúvida? Ninguém quer perguntar nada, todo mundo com vergonha todo dia. Podem perguntar ao contrário, porque hoje é um dia. Gente, alguém tem pergunta? Quer fazer pergunta? Claro. Os dois e fica lá. Precisa de... Não, só um microfonezinho para ficar bonitinho. Isso. E para quem assistir, conseguir ouvir. Para quem está assistindo em casa, consegue ouvir. Boa tarde a todos. Com muita alegria que eu cheguei até aqui para ouvir essa palestra. Adorei o tema, muito bom. E me fez voltar ao tempo. Porque eu hoje tenho 72 anos e 32 anos de profissão. E enfrentei muita coisa que eu me formei em 92, com 40 anos, sentindo a pressão dos jovens em volta de mim, numa sala de aula, perguntando por que eu, nessa idade, estava enfrentando o curso de Direito. E o professor mesmo me perguntou por que a senhora está aqui. E eu falei, eu quero mudar o mundo da mulher. E todos riram. Então, todo esse tema falando sobre mulher é importante porque nós podemos tudo a todo tempo. Não tem idade, não tem essa coisa de ser jovem, de ser idoso, não é? E realmente você tem uma certa pressão por falar a idade, você não é aceita. Então eu tive que ser autônomo no ritmo. Eu tive que enfrentar o escritório com muito prazer, foi muito bom, aprendi muito. E também acho que
essa força, né, de você ter uma certa idade, você está ali no campo de batalha, dá aquele gás para aquelas pessoas mais jovens, e isso é muito importante. Então, assim, todo o tema que a doutora levantou traz essa dinâmica, e é importante que vocês, jovens, não parem no caminho. Cheguei aos 7.2 debatendo, e a mulher idosa principalmente, porque nós temos vez e voz. E a doutora está muito bem para 7.2, tá? Eu já respondo a isso. Olha, agosto 7.3. Agosto 7.3, olha. Convidados aí para o bolo, mas a senhora está muito bem, né? Daria em 60, 55, 60, estourando, tá? Está super bem. E é isso, a gente tem que debater a caminho, a vez e a voz para todos. Doutora, eu enfrentei uma questão, assim, dentro de casa. O que é que você, com 3 filhos, vai fazer na faculdade? Mas não tem idade para aprender, não tem idade para adquirir conhecimento. Exatamente. Eu encontrei muitos colegas que pararam no meio do caminho. Então, assim, é força, né? Mulher, nós temos isso. Quando nós temos essa garra, a gente enfrenta tudo e todos. Então, é importante. Eu acho que assim, é um combo, gente. É a força da juventude com a sabedoria da terceira idade. Eu acho que um sem o outro não existe. Aonde de repente a senhora não consegue hoje, apesar de estar muito bem, chegar com toda a sua força, um jovem vai, mas de repente não chega com a sua sabedoria. Entendeu? Então a gente tem que andar de mãos dadas, aprender com quem já trilhou o caminho, entendeu? E exercer a força da nossa juventude. Eu não também não estou na juventude não, entendeu? Mas com a força que eu já tive na juventude, né? Hoje eu estou no meio do caminho aí, mas eu acho que é isso, eu acho que é bom. A gente tem que, os jovens têm que aprender com as pessoas que já trilharam os caminhos, e nós jovens também temos o que ensinar, mas a gente tem muito mais a aprender. Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. E quanto ao ambiente de trabalho, eu também, no meu escritório, a Larissa pode testemunhar isso. Eu, por exemplo, priorizava trabalhar com mulheres. Eu tinha um sócio que era homem, né? Mas as demais eram mulheres. E todas com filho, né, Larissa? Então, assim, eu acho que essa possibilitar outras mulheres a integrar o quadro do escritório também é uma forma de privilegiar as nossas mulheres e dar oportunidade, voz e vez. Exatamente, é oportunizar, e como muito bem colocado também, nós mulheres precisamos ser facilitadoras umas das outras, né? Se você tem um determinado conhecimento, repassa aquele conhecimento, multiplica o seu conhecimento através de uma orientação que você dá a uma amiga sua, uma colega de trabalho, principalmente para aquelas iniciantes que às vezes não sabem para qual área migrar, em qual área atuar, né? Então, às vezes tem aquela colega que é criminalista, aquela colega que é familiarista, civilista, e você oportunizando para sua colega, você abre caminhos para ela. E essa é a nossa função, como eu costumo dizer, nós não somos rivais, né? Nós somos todas amigas, nós devemos nos unir, parceiras, exatamente. E é isso, gente, eu vou passar a palavra para a Denise. Muito obrigada pelas lindas palavras, a minha querida e amiga doutora Nilma Werneck, que ela também é presidente da Comissão Especial de Atendimento à Melhor Idade da UAB Leopoldina. Mais um trabalho belíssimo na nossa subseção. Nós também temos a próxima palestra, né? Dia 27, gente, quem puder saber sobre a era digital. É importante, porque todas essas mudanças, nós profissionais, nós temos que estar atualizados, temos que buscar todas as novidades, né? E o pessoal da terceira idade costuma realmente ter bastante, né? Vamos dizer, dificuldades.
E aí temos uma palestra com o professor da equipe do Dr. Brioche, e não percam, porque ele é muito bom. Então, dia 27, que ele quiser. Dia 27. Dia 27 de maio, anotem. Dia 27. Próximo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pelos seus ensinamentos, né? Compartilhe, porque você pôde vir aqui compartilhar com todas as suas experiências, né? Foi uma palestra maravilhosa. Agradeço a presença de todos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem se despedir? Mais alguma vontadinha? Então, mais uma vez, obrigada a todos, né? E até a próxima. Até o próximo evento.